Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: começar não é o mais importante. Estamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Queridos, como disse, nós estamos olhando para o rei Asa, tendo a sua experiência de governar a cidade de Judá. E ele começou muito bem, começou com 4 reformas importantíssimas. A reforma espiritual, a segunda estrutural, a terceira econômica e a quarta política. Só que ele agora está sendo ameaçado pelo rei de Israel, chamado Baasa. E esse rei está ameaçando invadir todo o território de Judá. E ele então fica com medo. Perceba que até aqui estava tranquilo. Ele começa o seu reinado muito bem. Ele está alguns anos vivendo de uma forma tranquila. Deus deu para o rei e para todo Judá descanso. E a Bíblia diz que por todos os lados. Só que este rei que começou a reinar de uma forma tão boa, reinou tão bem, agora ele vai começar a terminar o seu reinado de uma forma muito mal. E quando quebrou seu voto com Deus. Por isso nós lemos aqui 2 Crônicas capítulo 15, o versículo 2. Ele tinha feito um voto com Deus. O povo de Judá tinha feito um voto com Deus, de servir o Senhor, de estarem na presença dele, mas se eles quebrassem o voto, Deus também não iria cumprir com a sua promessa na vida desse povo. Queridos, não era mérito nenhum tudo que estava acontecendo lá dentro de Judá. Asa sabia que o resultado do seu sucesso, da sua prosperidade, não era dele. Por mais que ele fosse capacitado, por mais que ele tivesse muitas habilidades, mas todo o sucesso, todas as bênçãos que estavam recaindo sobre o povo de Judá, não era mérito humano, não era nenhuma habilidade extraordinária, mas era o poder de Deus na vida do rei, na vida do povo, porque eles fizeram um voto com Deus. Queridos, quebrar esse voto, esse compromisso divino, era na verdade abrir mão de tudo que eles já tinham conquistado. Sabe, muitas vezes nós fazemos um voto com Deus e o voto que nós fazemos, ele vem carregado de emoções. A gente está vivendo um momento difícil na vida e aí a gente emocionado, querendo ver uma resposta de Deus o mais rápido possível, a gente começa a fazer votos e mais votos com Deus. Só que nós, irmãos, esquecemos que nós não estamos fazendo voto com uma pessoa. Não é um voto de um político que promete tantas coisas, depois que ele é eleito ou reeleito, ele não cumpre quase nada daquilo que ele prometeu. Deus não é desse jeito. Quando você faz um voto com ele, e se Deus falar para você que ele vai fazer algo na sua vida, ele vai. No entanto, nós também precisamos fazer a nossa parte com Deus. Se você fez um voto, você precisa cumprir. Quer ver uma coisa? Dê uma olhadinha aí em Eclesiastes, no capítulo 5 de Eclesiastes. E quando você achar, vá até os versículos 4 e 5. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando fizer uma promessa ou um voto a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra todas as suas promessas que fizer. Olha o versículo 5. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Você está vendo o que Deus está dizendo? Quando você fizer um voto com Ele, pense bem antes de fazer. Pense bem, avalie bem, porque ninguém melhor do que a gente sabe se somos capazes de começar algo e terminar. Quantas vezes a gente vive
tomando decisões simplesmente pela emoção. O momento nos deixa emotivos e aí, quando nós estamos extremamente emotivos, a gente perde a capacidade de pensar, de raciocinar. Por isso, é a palavra que nos diz, olha, é melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Então, queridos, qual foi o problema aqui do rei Asa? Ele começou tão bem, mas agora ele começa a destruir o reinado dele, porque ele quebrou o seu voto com Deus. Queridos, não quebre seu voto com Deus. Se você prometeu, cumpra, porque Deus é fiel para também te abençoar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a cumprir o nosso voto, a nossa promessa, a nossa fala contigo, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.